Olá, segundo ano, tudo bem? Mostrando para vocês o nosso PET, volume 3, né? É um vídeo bem de introdução. Então, mostrando que nessa primeira semana nós vamos falar um pouquinho sobre economia colonial, tá? Durante o Brasil Império. Tem aqui os vídeos para vocês assistirem e todo aquele aparato da sessão para saber mais, tá bom? É um vídeo bem introdutório, bem tranquilinho, tem as atividades para vocês fazerem, tá? Então vamos lá. Brasil, economia colonial. Bom, o que eu queria falar com vocês aqui é que todo esse processo pelo qual o Brasil passou enquanto império, ele esteve amparado no que a gente chama de um latifúndio monocultor de exportação, ou seja, toda a economia brasileira ela era alicerçada por essas grandes propriedades rurais, né, cuja mão de obra era, num primeiro momento, o negro, vindo da África, e no segundo momento, o imigrante europeu, tá? E visando sempre o abastecimento do mercado externo, lembrando que o Brasil estava ali, salvo o momento em que a corte esteve sediada no Brasil, a economia colonial ela estava restrita pelo Pacto Colonial, né? Ou seja, foi uma economia basicamente agrícola e passou por vários ciclos. Nós tivemos aí o ciclo do ouro, nós tivemos o ciclo do café, o ciclo da cana-de-açúcar, da borracha, e todos esses produtos visando o abastecimento do mercado externo. Aqui vocês podem ver que por época de 1695, nós temos a descoberta das minas do ouro, nós temos aqui também a vinda dos escravos, né? Os escravos que foram trazidos no primeiro momento para trabalhar na lavoura de cana, né? Ali nos grandes engenhos, né? Com o tempo, em alguns estados, em algumas regiões, na época o Brasil ainda não tinha estado, né? Mas em algumas regiões do continente, do continente, do país, nós temos também a introdução ao cultivo não, à criação de animais, né? Principalmente ali no sul, nós tivemos gradativamente a introdução dos animais, principalmente bois, né? Em 1500, antes, em 1530, né, nós temos o primeiro gênero que foi trabalhado no Brasil visando o abastecimento desse mercado externo, que foi a cana-de-açúcar, né? Vocês podem ver que nós temos aqui, olha, gradativamente, olha, no primeiro momento, a exploração do pau-brasil, utilizando de mão de obra escrava indígena, depois a introdução da lavoura de cana, da própria pecuária, usando os escravos negros, até 1695, a descoberta das minas, tá bom? Então, o que eu falei com vocês, olha, a produção econômica do Brasil ela foi organizada visando atender o mercado externo, porque à época nós tínhamos uma economia limitada pelo Pacto Colonial, né, que dizia o seguinte, olha, a gente só pode comercializar com a metrópole, nós só podemos vender gêneros agrícolas para a metrópole, né, ou o que quer que seja que nós estivéssemos produzindo à época, e comprar produtos industrializados da metrópole. Ou seja, a relação comercial brasileira, a época colonial estava restrita a Portugal, tá? Aí nós tivemos aqui, olha, a economia da cana-de-açúcar, que se deu basicamente no Nordeste ali, e o seu auge foi durante os séculos 16 e 17, né, por conta de vários pontos, né, solo e clima favoráveis, experiência de cultivo, né, serem portos, né, olha para vocês verem aqui toda essa região, né, constituírem portos naturais, né, e por ser a cana-de-açúcar extremamente valorizada na Europa, tá? Ela se verificou no sistema de plantation. O que é o plantation? O plantation são essas grandes propriedades, né? Igual eu falei com vocês, são os latifúndios, no qual se produzia apenas uma cultura, né? São latifúndios monocultores, sustentados por mão de obra escrava, né? Negra, e visando o abastecimento do mercado externo, visando a exportação. Esse que é o sistema de plantation, né? Ele se verificou no Brasil à época colonial e ele tem essas características, né? De ser onde se verificam grandes propriedades, os latifúndios, cultivos de um único gênero agrícola, ou seja, é um sistema monocultor baseado na mão de obra escrava, né? E a produção sendo voltada para o mercado
externo, tá? Então, nós temos aqui qual que é a unidade de produção durante o sistema nesse período, né, onde se plantou a cana-de-açúcar, é o engenho, né? Então, nós temos aí algumas partes do engenho, olha, a Casa Grande, que é a parte onde o senhor de engenho e sua família residia. Nós temos a capela, que era também de uso exclusivo do senhor e sua família, a senzala, onde nós tínhamos aí os negros eram restritos à senzala, a casa do engenho, onde era feito o açúcar, né? E a casa de purgar, onde esse açúcar ele era antes trabalhado, tá? Então, olha, a moenda, a casa de purgar estoca o açúcar, né? E a casa de engenho, ela é formada pela moenda e pela fornalha e ela produz tanto açúcar quanto melaço, né? Então a moenda ele vai se extrair o caldo da cana e a fornalha vai preparar, ferver e separar o melaço do mascavo, né? Do açúcar, tá? Então, olha só, é muito interessante. Aqui nós temos uma casa do engenho, tá? O exemplo de uma casa do engenho, que era formada aí por essas duas partes, a moenda e a fornalha, tá? A moenda para extrair o caldo, a fornalha para ferver e separar o melaço do açúcar, né? Do mascavo. E depois nós temos a casa de purgar, que estoca, né? Esse açúcar. Bom, quais eram os fatores que determinaram a implantação da empresa açucareira no Brasil? Clima, como nós já falamos, solo propício, experiência na área, né? Experiência portuguesa anterior em outros espaços, nas Ilhas de Madeira e Açores, né? Uma atividade extremamente adequada ao sistema mercantil na época, tá? E o capital holandês que vinha, que financiava toda essa atividade. Então, nós temos aqui na sociedade açucareira, né? Nós temos a aristocracia, composta do senhor de engenho, alguns homens livres, né? E os escravos. Homens livres, eles não tinham engenho e estavam realizando atividades como carpintaria, metalurgia, enfim, tá? Era uma sociedade extremamente estratificada, onde a distância entre a aristocracia, né, os senhores de engenho e os escravos era gigantesca. Embora eles estivessem próximos no dia a dia, eles estavam fossos inteiros, distantes uns dos outros, tá? Que era basicamente era a mão de obra do negro escravizado, né? E as rotas do tráfico que vinham nesses grandes navios chamados tumbeiros, tá? Muitos já chegavam mortos aqui. E lembrando, gente, que não significa que eles fossem homens livres. Esses escravos, esses negros, eles eram comercializados em seu próprio país, né? Vinham escravos, principalmente do Sudão, né? Toda essa região aqui, ó, do centro-oeste africano, para abastecer não somente a América do Sul, boa parte da América do Sul, mas também na América do Norte, tá? E esses escravos eles eram negociados com os chefes tribais, muitas vezes em troca do próprio melaço produzido aqui e de armas, né? Porque eles viviam ali suas próprias questões, tá? Aqui está escrito errado, mas nós tivemos a partir do século final 17 e 18 a descoberta do ouro, né? O açúcar começou a perder valor comercial porque quando os holandeses foram expulsos do Brasil, eles foram plantar a cana nas Antilhas e o açúcar holandês passou a rivalizar muito com o açúcar português, né? Os holandeses eles passaram a produzir no Caribe açúcar e esse açúcar rivalizou então com o nosso próprio até que e aí veio num bom momento, digamos assim, a descoberta das minas e a introdução da pecuária no Brasil, principalmente no sul do país, tá? Então, é isso, gente. Próxima aula a gente continua. Tchau, tchau.